vislumbrar a relação entre federalismo e a importância da instituição de sistemas de políticas, de desenvolvimento de políticas públicas e especialmente do Sistema Nacional de Cultura, e vislumbrar o papel dos municípios nesse contexto. Além disso, vamos identificar também certas vantagens para os municípios ao efetivarem a adesão ao Sistema Nacional de Cultura. O primeiro ponto que merece ser destacado, e que é óbvio, mas que tem que ser destacado, é que somos uma federação. E, portanto, um dos princípios que regem essa condição seria justamente o da cooperação entre os entes federados. Nesse sentido, os sistemas nacionais para o desenvolvimento de políticas públicas favorecem essa cooperação, uma vez que eles estabelecem atribuições, papéis de cada ente nessa relação de cooperação. Isso vai ao encontro da efetivação dos princípios da economicidade e do princípio da efetividade da administração pública. Então, nós vemos que a instituição de sistemas é importante na federação e no setor cultural também essencial. A Constituição Federal, ela estabelece que a União, os estados e os municípios têm o dever de proteger, apoiar, promover e garantir os bens e direitos culturais. Trata-se de uma competência comum entre os entes. Então, como definir melhor o papel de cada ente de modo que eles não se atrapalhem entre si e que eles possam, de fato, estipular metas, objetivos, enfim, fazer seus planejamentos de forma eficaz e de forma que possam estabelecer relacionamentos entre si para o desenvolvimento ou melhor desenvolvimento do setor cultural. Então, nada mais coerente do que a instituição de um sistema, do que a adesão a um sistema. Nós temos um histórico de políticas culturais no Brasil e que é um histórico que tem a sua importância para o setor, para o desenvolvimento do setor cultural, mas que ele se mostrou insuficiente para um pleno desenvolvimento do setor. No âmbito federal, nós tivemos a experiência do PRONAC, ou da famosa Lei Rouanet, onde ficaram instituídas formas de incentivo à cultura. O PRONAC ele foi um modelo seguido também por vários estados e municípios. Contudo, ainda que haja contribuições para o setor, ele não foi capaz de promover uma certa durabilidade, uma certa permanência das políticas culturais. E elas, de certa forma, sempre estiveram numa situação de ações dispersas e efêmeras. Então, a instituição de um sistema ela é muito relevante porque ela dá ao setor cultural uma condição de uma política pública permanente, durável, uma política de Estado e não apenas uma política de governo. E, de fato, nós temos que efetivar os direitos culturais. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ele tem esse sentido de efetivação dos direitos culturais que nós já pudemos ver no módulo anterior. Além disso, existem outras vantagens da adesão ao Sistema Nacional de Cultura pelos municípios. Nós podemos listar, por exemplo, a prevenção à criminalidade e auxílio à reintegração social. Sabemos que existem vários programas exitosos, não só no Brasil, mas como no mundo, que se valem da cultura e das artes para a intervenção social de maneira a mitigar ou a reduzir a violência, a ampliar o capital social de certas comunidades. Então, existe essa vantagem, além da vantagem de efetivação dos direitos culturais. Além disso, nós podemos citar outras. Então, nós temos uma perspectiva também de tornar a cidade mais interessante, afinal de contas, promover a felicidade e a satisfação
dos munícipes, ele também é um objetivo a ser perseguido pelo poder público. Nós temos também a vantagem de promover o diálogo dos entes entre si, então é uma oportunidade muito interessante de partilhar recursos, de trocar experiências em relação à gestão pública. Temos também a vantagem de ampliação do próprio capital social do município, potencializando mais oportunidades para o desenvolvimento das cidades. E, por fim, é a possibilidade de receber recursos através de uma dotação própria para o setor cultural, que será repassada da União para os estados e posteriormente para os municípios via fundo a fundo, especificamente para o setor cultural. Então, nós vemos que existem uma série de vantagens, além da situação que é evidente, que por si só já se justificaria a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que é a efetivação dos direitos culturais. Então, essas vantagens elas têm que estar em mente do gestor público e tem que fazer parte também de um entendimento acerca da importância do setor para o desenvolvimento das cidades. O objetivo dessa aula era trazer essas noções e eu espero ter contribuído para a lição escrita também que vocês já tiveram acesso. Obrigada e até breve.